Vamos mergulhar numa história que parece roteiro de filme, mas que está acontecendo agora mesmo, bem aqui na nossa vizinhança cósmica. Imagine só, um visitante de outro sistema estelar aparece, só que ele não se comporta como nada que a gente já tenha visto, ele desafia basicamente tudo que a gente achava que sabia. O que a gente vai desvendar aqui é um verdadeiro mistério que está dividindo a comunidade científica. No centro de tudo, tem um objeto com um nome meio técnico, 3I/Atlas. E as perguntas que ele está levantando são, no mínimo, extraordinárias. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, esse é só o terceiro visitante de fora do nosso sistema solar que a gente conseguiu confirmar a história. Só o terceiro. Mas para entender por que ele é tão diferente, a gente precisa voltar um pouquinho. Exato, apenas 3 confirmados. Tivemos o Oumuamua lá em 2017 e o Borisov em 2019. Mas esse terceiro, o 3I Atlas, esse está se mostrando o mais esquisito de todos de longe. O que torna o 13 Atlas tão fascinante não é um detalhe isolado. É uma coleção de anomalias, de pistas científicas que, quando a gente junta todas as peças, o quebra-cabeça que se forma é muito, mas muito estranho. O astrônomo Avi Loeb, de Harvard, listou uma série de esquisitices que desafiam qualquer explicação simples. Pensa só, ele está alinhado com o plano do nosso sistema solar com uma precisão de menos de 1% de chance. Ele tem um jato que aponta para frente, cometas não fazem isso. E para fechar, a trajetória dele parece vir da mesma direção daquele famoso sinal WOW de 1977. Cada item dessa lista já seria bizarro sozinho. Todos juntos é de explodir a cabeça. E aqui está um dos maiores nós na cabeça dos cientistas, essa tal de anticauda. Normalmente, a cauda de um cometa é como o cabelo no vento, sempre empurrada para longe do Sol. Só que esse objeto tem um jato de material sendo ejetado para frente, na direção em que ele está viajando. Isso simplesmente não faz sentido para um cometa. E essa imagem aqui resume bem um dos maiores paradoxos. Se ele é muito mais pesado, a física básica diz que ele deveria ser mais lento, certo? Mas acontece o contrário. É como ver um caminhão de carga ultrapassando um carro de corrida. Simplesmente não bate. Mas o mistério não para no espaço, não. O mais surpreendente é que a forma como as agências espaciais aqui na Terra estão reagindo só coloca mais perguntas nessa equação. A narrativa oficial, olha, não se sustenta. Por um lado, dizem que não podem liberar as imagens mais importantes por causa de uma paralisação do governo. Mas no meio dessa mesmíssima paralisação, eles ativam uma rede de alerta global especificamente para esse objeto. A desculpa? É só um exercício. Fica difícil de acreditar, né? E como a citação diz, é complicado não questionar. Na ciência, a transparência dos dados é a base de tudo. Quando as ações contradizem as palavras e as informações mais importantes são escondidas, a especulação inevitavelmente toma conta. E é nesse ponto que o assunto sai da astronomia e entra numa questão filosófica muito, mas muito profunda sobre o nosso lugar no universo. Sigmund Freud falava de 3 grandes feridas no orgulho da humanidade. A primeira, com Copérnico, foi descobrir que não somos o centro do universo. A segunda, com Darwin, foi entender que não somos tão diferentes dos outros animais. E a terceira, com o próprio Freud, foi a de que nem sequer controlamos nossa própria mente. Cada uma delas foi um golpe no nosso ego coletivo. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se o 3I Atlas for de fato um artefato tecnológico, a gente estaria diante da 4ª grande ferida da humanidade? E essa 4ª ferida seria talvez a mais profunda de todas, a constatação de que inteligência não é um monopólio nosso. Seria aceitar que, nessa imensidão toda do cosmos, talvez a gente não seja tão especial quanto gosta de pensar. Então, com tudo isso, como é que a gente fica? O debate todo, no fim, se resume a 2 explicações que competem entre si, e cada uma delas tem implicações gigantescas. No fim das contas, são 2 possibilidades de cair o queixo. A primeira é um cometa tão bizarro, uma aberração da natureza, tão única, que vai reescrever os livros de astronomia. A segunda opção não é natural. É algo construído, projetado, uma espécie de mensagem numa garrafa cósmica que mudaria absolutamente tudo. O veredito final pode estar perto. Assim que o objeto sair de trás do Sol, a gente vai conseguir ver ele com mais clareza. E a verdadeira questão não é só o que ele é, mas sim para qual resposta a gente está realmente preparado.